Paz e graça. Voltando a falar sobre o obreiro e a palavra, eu quero aqui ler novamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Nessa versão, o texto diz assim: procura apresentar-te a Deus como homem provado, trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Isso quer dizer o quê? Que para o obreiro, aquele que prega a palavra do Senhor, é necessário que ele seja uma pessoa intelectual dentro da palavra. Ele trabalha com a palavra, ele prega a palavra, ele usa a Bíblia como ferramenta para pregar a palavra. E como ele é um conhecedor, ou deve ser, ele tem que saber utilizar essa ferramenta com sabedoria, com inteligência, para levar a palavra no púlpito da sua igreja, seja na internet, seja no Instagram, seja para uma pessoa individual no evangelismo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja a palavra, que tenha habilidade em manejar, em abrir esta palavra e encontrar o texto que está nela. Eu quero agora falar sobre o tipo de pregações que hoje acontecem nos nossos púlpitos. São, na verdade, umas pregações emocionalistas. O pregador, da hora dele pregar, quem está dirigindo o culto passa para ele a palavra, ele lê um texto sobre salvação em Jesus Cristo, mas durante a meia hora ou uma hora que ele vai discorrer esta palavra, ele abandona o texto sobre salvação, começa a falar de milagres, começa a falar de vários temas, menos o que ele leu. Termina os 40 minutos, uma hora, quanto tempo ele teve, ou ela teve, está tendo também de mulher que prega, eu sou a favor que elas pregam também. Mas aí passa meia hora, 40 minutos, não prega no texto, fala um monte de coisa da cabeça, não tem um planejamento, não tem um esboço com 3 pontos, cada um, primeiro, segundo, terceiro ponto, cada ponto com 3 subpontos para explicar os pontos, para poder se seguir e não sair. Não, ele começa ou ela começa ali, fala um monte de achismo, quando dá lá para 10, 15 minutos que está pregando, não tem mais conhecimento, conteúdo, então começa a botar o povo de pé e a gritar e a chorar e a levar o povo para o lado do emocionalismo, que é para o povo chorar, fechar o olho. Aí tem uns na internet, outros na igreja, nessas igrejas por aí, o povo começa a rodopiar, rodar, cair no chão. Outros vão adivinhar CPF, adivinhar não sei o quê. E hoje em dia não tem mensagens. Repito, são púlpitos pobres de palavra. É só emocionalismo. É o tempo todo, é uma mensagem emocional para levar o povo a chorar. E esse povo que está aí faminto, cada dia mais sem comida, são pessoas fracas, são pessoas sem bases bíblicas, são pessoas que não têm força porque não conhecem a palavra. O texto que ecoava lá no Antigo Testamento, que ecoa no Novo Testamento e hoje ecoa dizendo:
diz Deus, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Na realidade, lá no passado, no Antigo Testamento, havia o conhecimento. No Novo Testamento também há conhecimento. Hoje também há o mesmo conhecimento. O que falta são as pessoas que estão dirigindo igrejas, pregando, aprender este conhecimento e aplicar este conhecimento para que o povo não venha perecer atrás de mentiras, de fábulas, atrás de milagres, atrás de revelações, atrás de profeta, de profecia. Profecia está na Bíblia, profeta é o que prega a palavra, está na Bíblia. O que a gente vê hoje na internet é o povo aí, os pregadores, cantores, levando o povo a rodopiar, a cair. Cair por quê? Não. O povo quer ir para o culto e ouvir uma palavra explicada, um sermão temático, onde você pega um tema, discorre o texto, você explica para a pessoa e ela sai dali consciente do que ela ouviu, do que ela quer para a vida dela. O que falta hoje nas nossas igrejas são, ou é, palavra que alimenta o rebanho. Não tem. Há uma pobreza, uma carência de palavra nos púlpitos. O pregador grita, o pregador pula, o pregador esmurra o púlpito, mas não tem palavra. E você está cansado de ver aqueles pregadores que começam a pregar, ele não tem um esboço, ele não tem conteúdo na cabeça. Aí ele começa a falar, daqui a pouco ele dá aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele está com a mente procurando uma palavra para encaixar. Porque quando você tem conteúdo bíblico, você estudou, estuda, pesquisa, Deus trabalha a sua mente tem conteúdo, então você não tem vazão de pensamentos. Porque a sua cabeça está cheia da palavra, do seu conhecimento, o raciocínio é rápido, é lógico, é o raciocínio direcionado da palavra. Eu falo isto aqui, não é para querer aparecer, não é para vangloriar, não. Eu falo isso aqui porque eu fico triste com essa situação. Eu fico triste com essa situação. Até, você vê, não é só eu, muitas pessoas se reportam a mim, de várias idades, falando, ô pastor, como hoje não tem uma palavra na igreja, uma palavra que fala, que mexe com a alma, que mexe com o pensamento, que leva ao raciocínio, que leva a você a buscar uma vida melhor, biblicamente falando. Não tem. A geração de hoje, a geração que está aí, mas não conhece Bíblia. Porque os pregadores não conhecem Bíblia. Não estou falando todo, mas a grande parte não conhece Bíblia. Não sabe as divisões dos livros, por que os livros são históricos, poéticos, proféticos, por que é profeta maiores, profetas menores, por que é. Por que são cartas, falando das cartas de Paulo, por que são cartas pastorais, cartas universal, por que são evangelhos sinóticos? Por que são? Quantos, por exemplo, ele não sabe quantos versículos tem na Bíblia, quando foi impressa a primeira Bíblia, falta conhecimento. E quando se coloca um curso de teologia na igreja, você vê que muitos, 98% dos obreiros não fazem o curso de teologia. Não fazem uma metade, não fazem um curso para se capacitar. Não tem um curso. A igreja está carente. Quando tem um curso, alguém ainda fala mal. Para que curso de teologia? Para que estudar? É Deus que fala. Ah, porque Deus usou uma jumenta. Ei, Deus usou uma jumenta uma vez só na história.
por uma necessidade, devido à negligência do rapaz lá, do Balaão, o profeta, estava cego pela ganância, e Deus teve que usar jumento, porque não tinha mais ninguém ali onde estava. Mas Deus não usou mais uma jumenta. Ah, abra a boca, que deixa Deus falar. Isso não existe. Ah, mas quem fala, Deus usa quem quer, como Ele quer e onde Ele quer. Sim, até que ponto? Deus usa. Mas a capacidade que é para mim ter, Deus não vai fazer. Aquilo que é para mim, que é para você fazer, Deus não faz. O que é para mim, para você fazer, pregador, pregadora, é se capacitar. Para quando Deus for te usar, querer te usar na palavra, você ter conteúdo, você está à altura. Uma coisa que eu acho que pesa muito para um obreiro é falar assim, não, fulano de tal é um presbítero, ele é um pastor, isso pesa. Indo para o Novo Testamento, o presbítero, ele era um ancião, sábio, sabia dar conselho, sabia a palavra, hein? Era um camarada preparado. O presbítero, ele é um pastor. O presbítero, falando biblicamente, tem que ser um mestre em ensinar. E hoje, nossas igrejas, nós temos aí tantos presbíteros que, se juntar 100, talvez 10 não sabem ensinar, sabem montar um plano de aula, não sabem montar um esboço, não sabem ensinar no culto de ensinamento, culto de doutrina. Ah, ele agora é pastor. O nome pastor requer muito. Porque quem vai a você, presbítero, quem vai a você, pastor, quem vai a você, evangelista, vai querendo algo. Diz, não, o nome dele tem. O nome dele requer que ele tenha. O posto que ele está, a posição que ele está, que ele exerce, é porque ele tem aquilo que eu vou buscar e ele vai me dar. Conteúdo. Palavra, conhecimento. Um aconselhamento conjugal bem feito. Aconselhamento não é só chegar lá e falar, não, tem que ter com que aconselhar. Pregar a palavra, Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, você precisa ter habilidade com a palavra, Timóteo. Precisa conhecer a palavra para dar ao teu rebanho, ao teu povo, o conhecimento adequado que eles precisam para nutrir a sua vida espiritual, para nutrir a sua mente de palavra. Mas uma palavra viva. O que falta hoje nos pregadores é eles pegar o texto e passar horas, dias, estudando aquele texto, estudando cada palavra, cada verbo. Pastor, mas isso aí não precisa. Cada texto, ele tem um chamado pano de fundo, a história de fundo do texto. No texto está embutido o contexto geográfico, o contexto político, o contexto religioso da época, o contexto espiritual da época, o contexto social da época, econômico da época, tudo está no texto. E eu preciso com que as pessoas, com que a minha plateia entenda aquele texto, o que está escrito nele, onde ele foi escrito, por que se cumpriu, e saber aplicar por dia de hoje. Um texto que os pregadores erram muito é o texto de Ezequiel, capítulo 37, Vale de Ossos Secos. Eles não vão estudar a região da época, o vale, por que tinha ali ossos secos, por que Ezequiel teve aquela profecia. Não, eles vão pegar aquele texto, ler o texto, fechar o texto e ficar 40 minutos ali gritando e dizendo chamando a igreja de um vale de ossos secos,